Professor doutor Fernando Pena, ele é docente da Universidade Federal Fluminense e veio aqui nos palestrar sobre doutrinação ou censura, reflexões críticas sobre o projeto Escola Sem Partido. Seja bem-vindo, professor. À vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui na Câmara Municipal de Ribeirão para discutir essa temática. Gostaria de agradecer às colegas Débora e Elaine, que fizeram o convite mais diretamente. E apontar que nós estamos aqui hoje para discutir a temática de uma maneira mais ampla, que nós chamamos de Escola Sem Partido. E a minha fala vai muito na posição de alguém para um contraponto, porque anteriormente eu acho que o advogado Miguel Najib, criador do movimento, fez uma fala de defesa, então eu estou aqui mais no lugar da crítica ao projeto. Bom, o primeiro ponto então é o nome. Quando a gente escuta ou Escola Sem Partido, a Escola Sem Partido, do que a gente está falando? Acho que primeiro a gente não pode associar dois elementos. Quando eu falo ou Escola Sem Partido, eu estou falando simultaneamente do programa Escola Sem Partido, que é um projeto de lei. O primeiro deles foi apresentado no estado do Rio de Janeiro em maio de 2014 pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro. O segundo foi apresentado algumas semanas depois no município do Rio de Janeiro pelo vereador municipal Carlos Bolsonaro. E depois, como vocês bem sabem, o projeto ele foi disponibilizado no site do movimento Escola Sem Partido, o anteprojeto de lei municipal e estadual. O projeto atualmente tramita nacionalmente na Câmara e no Senado. Na Câmara, PL 867/2015 e no Senado, PL 193/2016. Já foi apresentado em inúmeros estados, mais de 10 estados e o Distrito Federal, e inúmeros municípios, tendo sido aprovado em um único estado, o estado de Alagoas. Eu vou falar um pouco mais sobre a lei de Alagoas aqui para traçar um paralelo com a discussão mais ampla. Mas então, quando eu falo simultaneamente desse programa, mas eu acho que a discussão sobre o projeto de lei, ela é indissociável da atuação do movimento Escola Sem Partido. Esse é um movimento criado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, que esteve aqui anteriormente, que vem então coordenando esse movimento desde 2004. Na verdade, a autoria desse projeto é do advogado Miguel Najib. Por exemplo, o primeiro deles surgiu, como eu falei, no Rio de Janeiro, em maio de 2014, no caso, o deputado estadual Flávio Bolsonaro entrou em contato com o advogado Miguel Najib, que elaborou o projeto. Então, esse projeto é elaborado pelo movimento. Por isso, eu vou falar, quando eu falo eu estou falando tanto do programa quanto do movimento, eles são indissociáveis. Acabei não me apresentando, eu sou o Fernando Pena, sou professor da Faculdade de Educação da UF, doutor em Educação, sou um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Ensino de História e Educação da Associação Nacional de História e componho o movimento Professores contra Escola Sem Partido. O meu foco aqui vai ser pensar o Escola Sem Partido, analisar o projeto e o discurso desse movimento como um contraponto a uma proposta de educação democrática. E eu vou explicar para vocês por que, para mim, essas duas coisas seriam opostas, educação democrática e escola sem partido. Um primeiro ponto, então, acho, para discutir esse projeto é um nome. Quando a gente discute escola sem partido, a maioria das pessoas declara o seu apoio à proposta. Não, escola sem partido, que ótimo, a escola não deve ser dominada por um partido X ou Y. O que eu vou problematizar com vocês é justamente isso. Não se trata de uma escola dominada por um partido X ou Y, mas um projeto de escola. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho quais são as características do projeto de escola delineado pelo movimento Escola Sem Partido, nos seus projetos de lei, inclusive. Então, eu trouxe aqui, para nós começarmos a discussão, e eu já aponto que eu vou fazer primeiro uma discussão mais sobre esses elementos que nós usamos para pensar a escola e, posteriormente, sobre a questão legal do projeto de lei. Sobre o movimento, então, eu vou pensar com vocês aqui 3 elementos que são importantíssimos na escola. O papel do professor, o papel do aluno na sala de aula e como fica a relação entre eles, que, ao meu ver, é uma relação educacional. Dentro da maneira de pensar de escola sem partido, não é o caso. Então, eu vou tentar entender com vocês como esse movimento ele lida com esses 3 elementos. No caso, vou começar pelo professor. Então, existe uma tentativa explícita de reduzir a figura do professor a um burocrata. E eu vou usar ao longo da minha fala muitos elementos da página do Movimento Escola Sem Partido e falas do coordenador do movimento em audiências públicas. Então, vou mostrar um primeiro vídeo para vocês.
O senhor falou sobre moral cristã, quem é que decide o que é moral, o que está de acordo com a moral cristã, o que não está. Certamente não é o burocrata. Burocrata não faz sermão. O burocrata aplica a lei, pune, exige o cumprimento da norma, mas ele não faz sermão. Quem faz sermão é padre. Quem diz o que é moral ou é imoral é o padre, é o pastor, é o pai e a mãe. Não é o funcionário público. O funcionário público só faz aquilo que a lei determina. E a lei brasileira, a legislação brasileira, não possui um decálogo. Não possui um código moral. Quem possui código moral são as religiões. Então, esta é a diferença. É que burocrata não faz sermão. Burocrata aplica a lei. O professor é um burocrata. Ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e que foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Esse é o ponto. Então, o primeiro ponto, o professor, aqui existe uma tentativa de reduzir o papel do professor a um burocrata. É óbvio que existe uma dimensão burocrática no fazer do professor, mas o fazer do professor é muito mais do que isso. E aqui uma confusão. Então, ao limitar o professor a um burocrata, é alguém que só aplica a lei, e o professor não poderia, então, falar de valores em sala de aula. Valores, por exemplo, como diálogo com a diferença, respeito ao outro. O professor, segundo o movimento Escola Sem Partido, não poderia mobilizar valores em sala de aula. Esse é um ponto que eu acho que nós devemos problematizar. É óbvio que o professor, ele é um funcionário público, mas ele não é um simples burocrata que aplica a lei. A grande discussão aqui é se o professor é ou não um educador, se ele pode falar de valores em sala de aula. E para isso, aqui existe uma posição explícita do movimento. Esse aqui é a página inicial do movimento Escola Sem Partido. Nessa página eles indicam uma lista que eles chamam de Biblioteca Politicamente Incorreta, que é composta por apenas de 4 livros. O primeiro deles é esse aqui, Professor Não é Educador, escrito por um indivíduo chamado Armindo Moreira. Qual é a tese do livro? Uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir. O ato de educar seria responsabilidade exclusiva das famílias e da religião, e o professor, então, ele teria que se limitar a instruir, que no linguajar do movimento é transmitir conhecimento neutro, sem mobilizar valores e sem falar da realidade dos alunos. No campo educacional, essa discussão já está mais do que ultrapassada. Mobilizar, falar da realidade do aluno é algo importante para tornar o ensino, a discussão de qualquer temática, significativa para os alunos, mas eles fazem essa defesa. Um outro elemento para corroborar essa leitura. Na página do Escola Sem Partido, então essa é a página inicial logo do site, você tem aqui 2 quadrinhos ali no canto, Flagrando o Doutrinador e Planeja a Sua Denúncia. Eu vou ler com vocês, então, o quadrinho Flagrando o Doutrinador, para a gente entender se eles estão dizendo que essa doutrinação é um problema. O primeiro ponto que a gente tem que problematizar é o que eles estão chamando de doutrinação. Vamos ver. Então, é uma lista de itens que o aluno deve ficar atento para reconhecer o tal do professor doutrinador. Vamos à lista. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Esse é o primeiro critério para definir o que eles chamam de doutrinação. Os professores aqui estão fazendo caras de espanto, e eu entendo bem o porquê. Porque como não dialogar com a realidade do aluno quando está discutindo história, geografia? Qual seria o impedimento de falar sobre o que está acontecendo na comunidade, no bairro, no município no qual a escola está inserida? E como eu falei, dialogar com a realidade do aluno é importante para a formação dele enquanto cidadão e para tornar o ensino das disciplinas significativo para esses alunos. Mas esse, então, é o primeiro critério da lista deles, flagrando o doutrinador. Então, um primeiro alerta para vocês aqui problematizar os termos utilizados por esse movimento. Porque, por exemplo, o termo doutrinação ideológica, qual é a definição dele? A gente está vendo aqui. Adota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Eu sempre faço o mesmo desafio. Eu queria que alguém me citasse um livro que não é identificado com uma corrente ideológica. Uma oposição tosca entre o que seria ideológico e neutro, como se algumas coisas fossem neutras e outras ideológicas. Então, esse é um problema, essa é uma visão equivocada. Impõe a leitura de textos, então o professor impondo, o professor representado muitas vezes como um criminoso. No site do Escola Sem Partido, por exemplo, tem uma aba chamada Síndrome de Estocolmo, que tem uma imagem da Bela e da Fera. O que eles falam nessa aba Síndrome de Estocolmo? Que os alunos, eles são vítimas de um verdadeiro sequestro intelectual
por parte dos professores. E quando eles defendem esses professores, é porque eles são vítimas da síndrome de Estocolmo, que é a síndrome no qual alguém que foi sequestrado ou capturado se apega emocionalmente ao seu captor. Veja a maneira de pensar a relação entre o professor e o aluno. O segundo elemento, então, aqui, educação, né? Ou acho que isso. Então, o segundo elemento aqui é reduzir a educação a uma relação de consumo. Assim como eles reduzem a figura do professor a de um burocrata, o segundo elemento é reduzir a educação, que é um fenômeno complexo, a uma relação de consumo. Isso é explícito. Vou mostrar outro vídeo para vocês. O nosso projeto ele foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele intervém na relação entre fornecedores e consumidores para proteger a parte mais fraca, que é o consumidor, o tomador dos serviços que são prestados pelos fornecedores. Da mesma maneira, a nossa proposta ela intervém na relação de ensino-aprendizagem para proteger a parte mais fraca dessa relação, que é o estudante, que é aquele indivíduo vulnerável. Tá bom, né? Então, aqui ele afirma explicitamente que o projeto Escola Sem Partido nada mais é que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à educação, à escola. Qual o problema com isso? De novo, reduzir a relação educacional com uma relação de consumo. Qual é a diferença? Quando você está falando de relação de consumo, você está lidando com uma lógica de mercado. Então, o consumidor tem sempre a razão, ele tem que demandar as suas vontades quando ele está comprando ou adquirindo um serviço. A relação profissional, que é a maneira como eu entendo a educação, ela é um pouco diferente. Você não chega para um médico e diz, olha, eu estou com uma dor de cabeça, eu quero que você faça um furo com uma broca para diminuir a minha pressão intracraniana, porque assim vai aliviar a minha dor de cabeça. Não, você chega para o médico e você confia no saber profissional dele. Você pergunta, olha, o meu sintoma é esse, estou com dor de cabeça, o que eu faço? E ele vai prescrever uma maneira de lidar com o problema. O que acontece é que muitas vezes a gente não concede esse reconhecimento do saber profissional aos professores. O professor ele é alguém formado, curso de licenciatura, às vezes com 4, 5 anos, ele é detentor de um saber profissional que o capacita a planejar qualquer intervenção pedagógica que ele julgue necessária frente à realidade que ele encontra em sala de aula. Então, quando um professor encontra em sala de aula um caso de homofobia, ele vai planejar uma intervenção pedagógica, uma atividade didática, para lidar com essa questão que emergiu em sala de aula. Mas aqui você não percebe isso porque você reduz a educação a uma relação de consumo simplesmente, e aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Muitos dizem que o movimento Escola Sem Partido é neutro, e eu digo que não, e vou mostrar várias evidências disso. Mas aqui o então já coordenador do movimento Escola Sem Partido, Miguel Najib, ele foi durante um tempo articulista do Instituto Millennium e ele escreveu alguns textos para esse instituto. Um deles foi o texto chamado Por uma Escola que Promova os Valores do Millennium. Quais são os valores, então? Esses devem ser os valores neutros que podem orientar a educação. Vamos ao texto. Eu vou destacar só 3. Propriedade privada, responsabilidade individual e meritocracia. Pergunto, a meritocracia é um valor necessário para a transmissão do conhecimento ou já é uma maneira muito específica de se entender o que acontece na escola? É disso que eu estou falando. Então, aqui nós temos essa redução da relação educacional a uma relação de consumo. O terceiro elemento, então, é a redução do aluno a uma propriedade dos pais. Aqui é óbvio, e aqui não existe nenhuma negação disso, é óbvio que as crianças pertencem às suas famílias, ninguém questiona esse elemento. O grande problema é quando você vê o jovem, a criança, como uma propriedade dos pais, sem considerar que esse jovem, essa criança, ela também é detentora de direitos. Inclusive, esse foi um dos pontos mobilizados pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, quando denunciou, num primeiro momento, o projeto Escola Sem Partido à ONU. E a Maria vai falar um pouco mais sobre isso com vocês. Quais são os elementos que eu uso para corroborar isso, então? Vamos lá. Eu ia passar um vídeo, não vou. Aliás, eu acho que eu vou sim, é um vídeo importante. Esse é um vídeo que ele já foi retirado da internet por vários motivos. Ele foi disponibilizado na página de um movimento chamado Revoltados Online. E ele foi gravado no dia que uma comitiva do Revoltados Online, que incluía o ator Alexandre Frota, é isso, né?
o Alexandre Frota, eles foram se reunir com o com o ministro da Educação, e nesse dia, então, eles gravaram um primeiro vídeo na frente do Ministério da Educação, explicando as pautas do movimento, e no mesmo dia, os líderes dessa comitiva foram ao encontro do advogado Miguel Najib e perguntaram para ele qual era a importância do Escola Sem Partido. Eu, infelizmente, vou mostrar esse vídeo para vocês agora. Fala um pouquinho. Muito bem. Bem, o Escola Sem Partido ele nasceu em 2004, como reação a duas práticas ilegais que estão absolutamente disseminadas hoje no sistema educacional em todo o Brasil. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula. Só um minutinho, sua formação. Eu sou advogado. Miguel advogado, quanto tempo? Nasceu em 2004? Nasci em 2004. Foi igual a Revoltados Online? Revoltados Online nasceu numa causa pessoal minha. Não, sem dúvida. O estopim deste movimento foi um problema que eu tive com a minha filha mais nova na escola. O professor de história da minha filha, que havia sido professor de outros filhos meus, havia num belo dia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Bom, gente, nós estamos trabalhando em prol do nosso país, preocupados com o futuro das nossas crianças. A doutora Beatriz é incansável, o Frota agora também está incansável, o doutor Júlio, todas as pessoas do Revoltados Online, os administradores, e vocês são as peças fundamentais. Se vocês não compartilharem, não curtir a página do Revoltados Online, não disseminar a informação, a gente não consegue combater esses tralhas, esses petralhas que ainda dominam parte da mídia hoje do nosso país. Mas deixa o Miguel falar o segundo aspecto. Bem, o primeiro aspecto, então, foi uma reação a essa prática da doutrinação, que é uma prática ilegal. E a segunda prática ilegal, que também se disseminou no sistema educacional, é a usurpação do direito dos pais, dos alunos, sobre a sua educação moral, da autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Também a máquina do Estado, o sistema educacional, está sendo usado para isso, para afrontar a autoridade moral dos pais e dos alunos sobre eles. E aí a gente vê, por exemplo, a lei da palmada, uma consequência disso, tirar a autoridade dos pais. Há um ataque frontal à família. O petismo continua, porque o petismo não acabou. O PT está momentaneamente fora do poder, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado, e sobretudo o sistema educacional. Nós já fizemos uma frase, um slogan, né? Como que é? Não mexam com as nossas crianças. Tem antes. Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. Exatamente isso. Em matéria de educação religiosa e moral, vale o bordão: meus filhos, minhas regras. E eu estou de apoio total à Escola Sem Partido e não quero nenhum professor doutrinando os meus filhos, e eu acredito que você também não. Então nós temos alguns elementos muito preocupantes nesse vídeo. Para um movimento que se diz apartidário, aqui parece que não é tanto, né? Então é o petismo que dominou o sistema de ensino como se fosse uma conspiração. Todos os professores seriam então parte desse movimento petista, mas não é isso que eu vou discutir especialmente com vocês. Então o segundo ponto que ele menciona para falar sobre a necessidade desse projeto de lei seria a usurpação da autoridade moral dos pais com relação aos seus filhos. E aí uma das pessoas que está no vídeo com o advogado fala, um exemplo disso seria a lei da palmada. Muita atenção nesse ponto. Então, de que tipo de autoridade moral a gente está falando aqui? Uma autoridade que envolve violência contra as crianças, contra os jovens? Esse é um ponto importante. Então, os pais estariam usurpando a autoridade, os professores estariam usurpando a autoridade moral dos pais. Já vou voltar a esse problema quando estiver discutindo a questão legal. Então, eles começam com a campanha Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. E capturam isso num meme. Está aqui o meme, né? Então, é uma família, um homem, uma mulher com um filho e uma filha, eles seguram um guarda-chuva, no guarda-chuva está escrito minha família, minhas regras. E esse guarda-chuva, então, protegeria a família de uma chuva com as cores do arco-íris. E essa é uma discussão importante para quem enfrente para uma cidade que daqui a pouco vai discutir o seu plano municipal de educação, que é a questão de gênero. Então, aqui existe uma insinuação de que alguém precisaria proteger as famílias contra um movimento LGBT ou a discussão de gênero. Aqui, essa é a ideia que está sendo compartilhada por esses movimentos. Eu vejo uma verdadeira mobilização, uma utilização política do medo. Se criou um termo, ideologia de gênero, para desqualificar a discussão de gênero nas escolas. Eles dizem que a ideologia de gênero, então, seria uma tentativa de destruir a família tradicional, uma tentativa de transformar
os jovens em gays e lésbicas, e seja lá mais o que for. E discutir gênero não é isso. Discutir gênero é problematizar o racismo, a homofobia, aliás, gênero no caso, o machismo, a homofobia, a transfobia. Não existe nenhuma tentativa de transformar ninguém em nada que já seja. Existe uma tentativa de combater uma forma de discriminação. E para vocês terem ideia do que está sendo feito, em muitos municípios e estados pelo Brasil afora, estão se retirando o termo gênero. Aparece gênero, não importa se é alimentício, se é gênero discursivo. Apareceu a palavra gênero, tem que sair do plano municipal e estadual de educação, o que é uma loucura. E eu vou trazer então para vocês uma denúncia do que eles chamam de ideologia de gênero, e eu acho que a gente pode discutir no debate se vocês acham que isso é problemático. Então, um exemplo da denúncia deles do que seria a ideologia de gênero. É um blog, então, linkado na página inicial do Escola Sem Partido. O blog é intitulado De Olho no Livro Didático. Então, eles dizem ali: MEC não desiste. Livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vem com ideologia de gênero. Então, eu vou apresentar para vocês a temível ideologia de gênero. Está aqui. Então, é um exercício de múltipla escolha para os anos iniciais do fundamental. O exercício dizia o seguinte: vejam os desenhos que 3 crianças fizeram para representar suas famílias. No canto superior, nós temos a família que, inclusive, em termos estatísticos, é a mais comum no Brasil, que é a família composta apenas por uma mãe e seus filhos. Logo abaixo, nós temos uma outra família que é composta por pessoas com diferentes pertencimentos étnico-raciais. Então, nós temos negros e brancos numa mesma família. E, por último, uma família com 2 mães e uma criança. Qual era a pergunta que se fazia? Com base nos desenhos, podemos dizer que o gabarito era a letra D. As famílias são diferentes umas das outras. Eu pergunto, que tipo de prejuízos pode trazer para um jovem, uma criança? Falar que existem diferentes configurações familiares. Ninguém quer impor nenhuma maneira de pensar a família, mas é pensar que existem diferentes maneiras de se pensar a família na nossa sociedade. Então, aqui, essa é a denúncia. A gente não se pode discutir isso em sala de aula, é isso que a gente está debatendo aqui. Aqui um exemplo bem claro, no qual está explícito. Então, o advogado Miguel Najib deu uma entrevista ao Huffington Post falando que homofobia não é assunto de sala de aula, defende o fundador do Escola Sem Partido. Então, nós deixamos de discutir uma forma de discriminação que está presente na nossa sociedade. Por quê? No que problematizar a homofobia, o machismo pode trazer de prejuízo para os alunos. Essa discussão desses temas não é importante para a formação, para a cidadania, para o convívio plural no espaço público, respeitoso? Eu defendo que sim. Vou pular, eu ia mostrar para vocês as perguntas, mas só para vocês terem ideia da atuação desse movimento. Em 2015, a temática do Enem da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema do Enem, em 2015, da redação. O que aconteceu? O movimento Escola Sem Partido se configurou como uma associação, a Associação Escola Sem Partido. Eu vou mostrar para vocês a primeira representação, a primeira ação dessa associação. Então, a inconstitucionalidade do Enem. Maria Heder vai ficar de cabelo em pé agora. Leia aqui a representação que será enviada pela Associação Escola Sem Partido às unidades da Procuradoria da República nos 27 estados da Federação, demonstrando a inconstitucionalidade da exigência do respeito aos direitos humanos na prova de redação do Enem 2015. Então, o argumento deles é que seria inconstitucional exigir, como critério de correção da redação do Enem, o respeito aos direitos humanos. Vejam bem qual é o projeto de escola que a gente está enfrentando aqui, né? Então, essa um pouco era a minha discussão sobre esses 3 elementos. Eu vou só mencionar, antes de passar para a discussão legal, então, para os defensores do Escola Sem Partido, quando o professor educa, ele está doutrinando, porque para eles o professor não é educador. Então, se ele educa, se ele forma para a convivência democrática no espaço público, isso é doutrinação. Se ele fala sobre a realidade dos alunos, isso é doutrinação. O professor não poderia falar sobre valores em sala de aula, valores como respeito ao outro, né, ao próximo. Quando o professor educa, ele age como um abusador. Vou mostrar mais um vídeo que, se eu só comentasse, vocês provavelmente não acreditariam no que vocês vão ouvir agora. Com relação ao problema é um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco.
Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor tarimbado, com o militante, que eles estão ali em pé de igualdade. Bem, evidentemente, como disse o professor Jungmann, isso é um argumento de gente sonsa, com todo respeito. E mais, é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Isso é, perdão, a verdade tem que ser dita, deputado. A verdade tem que ser dita. Às vezes as pessoas se sentem... É típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Digo mais. É um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Esse é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Então, esse argumento precisa ser varrido por uma questão de honestidade intelectual, Então, quando um professor, um educador, ele fala que um aluno não é uma folha em branco, não existe nenhuma tentativa de hierarquizar as capacidades críticas de ninguém, comparado o aluno entre os alunos ou entre o aluno e o professor. Existe uma tentativa de dizer que o aluno é capaz de fazer críticas, ele é capaz de entender a realidade na qual ele convive e que a escola tem um papel importante nessa discussão. E aqui o Miguel Najib diz que o professor, quando ele usa o argumento de que o aluno não é uma folha em branco, ele está operando usando o mesmo argumento que um estuprador que estupra uma menina de 12 anos. Ao meu ponto de vista, isso é gravíssimo, é um desrespeito a todos os professores e eu me sinto pessoalmente ofendido quando eu escuto esse absurdo. Mas isso não é pouco usual para esse movimento. Isso aqui é uma charge compartilhada pelo movimento Escola Sem Partido nas suas redes sociais. Então, é uma professora que não é representa qualquer escola, representa a escola pública. E ela está com uma estrela do PT, um pentagrama, vários símbolos ali, e ela se aproveita do jovem, da criança, que é sempre representado como pequenininho, inocente, hipnotizado, com os olhos arregalados, e ela vomita lixo dentro da cabeça dos alunos, dizendo: religião é para pessoas estúpidas, você precisa de sexo, 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 sexo. Como se fosse isso que os professores fazem em sala de aula quando, por exemplo, eles discutem gênero. Então isso aqui é um ataque gravíssimo que tem gerado consequências severas. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que foi compartilhada como comentário na rede social do Escola Sem Partido. Ensine ideologia de gênero para minha filha que você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Então chegamos ao ponto de ameaças concretas aos professores que estão fazendo nada mais do que desempenhando a sua função, inclusive discutir gênero, e esse é um ponto importante para quem vai discutir o plano municipal e estadual de educação. Não existe nenhuma proibição na legislação de falar sobre gênero nas escolas. Mais do que isso, existem uma série de documentos internacionais que o Brasil é signatário, que afirmam o compromisso de se combater várias formas de igualdade na escola, inclusive a de gênero. Qual é a confusão que é feita, muitas vezes, intencionalmente? O termo gênero foi retirado do nosso Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele estabelece metas em 10 anos, onde é que o Brasil quer chegar com relação aos seus objetivos educacionais. A meta específica de combate à desigualdade de gênero foi retirada, mas isso não constitui uma proibição que se discuta gênero em sala de aula. Isso é importantíssimo que fique claro aqui. Não existe essa proibição. Existem projetos de lei que tentam proibir isso, mas ainda não existe legislação que proíba a discussão de gênero nas escolas. Por fim, então, o professor fica sendo responsável pelos problemas da educação nacional. Eu falei numa audiência pública na Comissão Especial da Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados, e eu ouvi que o professor é culpado por tudo. Os resultados ruins da avaliação é culpa do professor. Não se considera a infraestrutura das escolas, o salário dos professores, a violência, onde a escola está inserida. A culpa é do professor que não faz o seu trabalho. Então esse é um problema, essa responsabilização e muitas vezes a criminalização da figura do professor. Para concluir, eu vou então falar um pouquinho sobre os projetos de lei, especialmente o Escola Sem Partido. Então, na verdade, não é um projeto de lei só que está tramitando nacionalmente, discutindo essa temática. São, no mínimo, 6. 6 que tramitam junto, nós temos alguns outros.
Então, é o PL 7.180 e 7.181 de 2014, o PL 867 de 2015 e 1.859 também de 2015, e os PL 5.487 e 6.005 de 2016. Então, esses projetos, eles estão todos tramitando conjuntamente, eles são discutidos por essa comissão especial na Câmara dos Deputados. Dentre esses projetos, existe um projeto que tenta proibir que qualquer política pública mencione o termo gênero. Então, existem projetos para isso, mas nenhum deles ainda aprovado. Eu vou falar especificamente com vocês, então, sobre o PL 867 de 2015, que é o Escola Sem Partido. Vamos a ele. Então, o projeto ele quer incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. Aqui no seu artigo 2 ele diz: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. E é curioso que esse é um projeto de lei ordinária e a nossa Constituição já define quais são os princípios que devem orientar a educação nacional. Mas eles não mencionam isso. Até porque, se nós lermos ali, por exemplo, inciso 2, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como é que isso aparece na nossa Constituição, no artigo 206, se eu não me engano? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, eles excluíram o pluralismo de concepções pedagógicas. 3. Liberdade de aprender com projeção específica do campo da educação da liberdade de consciência. Como aparece na nossa Constituição? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, o que foi que eles excluíram? A liberdade de ensinar. Então, eles excluem a liberdade de ensinar, o pluralismo de concepções pedagógicas e chegam ao extremo na justificação do projeto de afirmar explicitamente que o professor não tem liberdade de expressão dentro de sala de aula. Isso está explicitamente escrito na justificação desse projeto, o 867. Mas eu quero problematizar com vocês especialmente aqui o inciso 7. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isso aqui foi retirado, com algumas alterações, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E essa aqui é a grande sustentação desse projeto, esse inciso. Vou voltar a ele. Eu já adianto para vocês que ele está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 12, que fala sobre a liberdade de crença e consciência. E aí o inciso 4º desse artigo fala que os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela visa proteger especialmente a família, a vida de foro íntimo, privado, contra a intervenção indevida, especialmente do Estado. Então, o que está se dizendo aqui é que os pais têm todo o direito, na sua esfera privada, na sua vida, na sua família, educar os seus filhos de acordo com seus valores. Quanto a isso, eu também defendo isso. Acho que os pais têm esse direito em casa. Agora, qual é o equívoco? Quando você tenta reverter a polaridade dessa proibição para tentar fazer com que os pais possam determinar o que vai ou não acontecer nas escolas. Aqui é o verdadeiro perigo desse projeto. Então, se nós analisarmos o artigo logo abaixo, artigo 3º, são vedadas em sala de aula a prática da doutrinação política e ideológica. Já vimos. Isso é um elemento de inconstitucionalidade do projeto. Você proibiu uma prática sem defini-la claramente. Não vou voltar a esse ponto. Estou preocupado com a segunda parte da proibição. Então, é vedado em sala de aula a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou os responsáveis pelos estudantes. Aqui nós percebemos claramente o equívoco dessa interpretação. Se essa proibição fosse colocada em prática, e o próprio advogado Miguel Najib já reconheceu que esse artigo é inconstitucional, o professor não poderia discutir mais nada em sala de aula. Porque se ele falasse de reforma protestante, algum protestante podia falar, não, isso aí vai contra as minhas crenças. Se ele falasse de evolução, ou não, acredito no criacionismo. Então, como proibir qualquer coisa que vá contra as convicções religiosas? E aqui é importante dizer, não de uma família, mas de todas, porque nós temos uma enorme heterogeneidade de famílias. Isso limitaria a atuação do professor ao ponto de ele não poder falar mais sobre nada em sala de aula. Eu vou usar como referência aqui para questionar essa interpretação a Lei de Alagoas. E esse é um dado muito importante para quem quer discutir o projeto. Então, o único estado no qual esse projeto foi aprovado foi o estado de Alagoas, Lei 7.800 de 2016. Lá foi aprovado, então, o Escola Sem Partido com o nome de Escola Livre, mas é o mesmo projeto com algumas mudanças.
O que aconteceu? Ao longo da tramitação de um projeto, nós não temos como questionar a constitucionalidade desse projeto, porque tem uma comissão específica para isso nas casas legislativas. Quando um projeto ele é aprovado e se torna lei, como foi o caso de Alagoas, aí sim nós temos a possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade. E foram, então, duas. A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.537 e a ADI 5.580. Então, são duas ações de inconstitucionalidade. Essas duas ações, então, questionam a constitucionalidade da lei de Alagoas. Agora, o que é que nós já temos para nos subsidiar se essa ainda não foi julgada, essa ação de inconstitucionalidade? Vou citar aqui para vocês. Então, primeiro, uma nota técnica da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Essa é a nota técnica. A Procuradora Federal afirma que o projeto é inconstitucional, levantando N elementos para isso. Então, aqui a gente já tem um primeiro indício de inconstitucionalidade. Segundo, manifestação da Procuradoria-Geral da República, Janot, fez um documento de 75 páginas afirmando que a lei de Alagoas é inconstitucional. Mais uma tarja ali de inconstitucional. Por fim, não. Medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, mais uma tarja de inconstitucional. Então, o Supremo, o ministro Barroso, concedeu a medida cautelar suspendendo o efeito da lei de Alagoas, de novo, reafirmando a inconstitucionalidade da lei de Alagoas. E por fim, agora mais recentemente, não vou comentar muito porque certamente a Maria Heder vai falar sobre isso, nós temos um documento da ONU questionando o governo federal brasileiro, perguntando sobre as ameaças aos direitos humanos e a limitação à liberdade de expressão que representa esse projeto. Então, como vocês estão vendo, nós temos ampla documentação para reafirmar a inconstitucionalidade do projeto. Eu vou pegar com vocês só o ponto que nos interessa aqui para mostrar quais são os argumentos mobilizados, especialmente pelos 3 primeiros documentos que eu mencionei. Então, vamos à legislação brasileira. Nós temos a Constituição Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que são os documentos mencionados até agora. Além disso, nós temos diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, e somos signatários do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vou focar só na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então está aqui, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aqui é o site da Convenção, é um documento de 1969, que o Brasil é signatário, então ele vale no Brasil. A Convenção, ela tem então no seu artigo 12, fala sobre a liberdade de consciência e de religião. Inciso 4º, os pais, e quando for o caso os tutores, têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então isso está no documento assinado pelo Brasil, então isso vale no Brasil. Então você poderia olhar para mim e falar, mas Fernando, então isso quer dizer que eles estão certos? Isso é essa a interpretação? Segundo, a Procuradoria Federal dos Direitos Humanos, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, não. Qual é o equívoco? Então, essa é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nós temos uma série de protocolos que complementam a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Um deles é o protocolo antes de entrar no mérito da interpretação, acima da Convenção nós temos a nossa Constituição Federal. O que diz ela sobre a temática do ensino entre a família e o Estado? E aqui já é uma indicação ótima para conduzir o nosso debate. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então aqui nós já temos uma resposta. A educação ela é uma tarefa colaborativa realizada pelo Estado e pela família em diálogo com a sociedade. Então aqui a gente fala em colaboração, não em exclusividade nem da família nem da escola, mas uma colaboração da sociedade para educar as novas gerações. E com que objetivo? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3 objetivos. Preparação plena da pessoa. Então, é óbvio que a escola vai mobilizar valores para isso, vai mobilizar uma formação integral dos alunos. E aqui, formação, preparo para o exercício da cidadania. Então, a escola tem como missão, sim, preparar os alunos para o exercício da cidadania, formar para uma cidadania. Então, esse aqui é um elemento para nós nos
a termos na discussão, a Constituição Federal. Mas esse aqui é importante e é aqui que todos esses documentos que eu mencionei apontam a inconstitucionalidade da Lei de Alagoas e, consequentemente, desse projeto de uma maneira mais geral, porque o que eu vou falar diz respeito a todos eles, não só ao caso de Alagoas. Então, o que é esse tal desse protocolo de São Salvador? É um protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Protocolo de São Salvador. É lei também no Brasil. Está aqui, ó, foi promulgado no dia 30 de dezembro de 1999. E o que diz? Esse protocolo tem um artigo específico sobre a educação. Artigo 13, direito à educação. Vou ler com vocês, porque isso aqui é importante. 2. Os Estados partes desse protocolo convêm em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade, e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convém também em que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos e religiosos, e promover as atividades em prol da manutenção da paz. Então aqui, está aqui, esse é um protocolo que faz parte da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Ele afirma explicitamente que a escola deve formar de maneira integral seus alunos para um convívio democrático no espaço público. E aqui, no final, voltamos àquela regra, né? Inciso 4º. De acordo com a legislação interna dos Estados partes, os pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios enumerados acima. Então, a utilização da Convenção Americana sobre Direitos Humanos para afirmar que apenas a família educa e que a escola não pode educar, ela é absolutamente infundada. Nós temos já uma ampla legislação para corroborar essa leitura da inconstitucionalidade do projeto. E, de novo, repito, me pediram para discutir escola sem partido. Se fosse para falar dos planos municipais e estaduais, eu teria feito até uma outra apresentação. Mas isso é importantíssimo, que se tenha claro ao discutir o Plano Municipal e Estadual de Educação. A educação é uma tarefa compartilhada entre a família e a escola, em parceria com a sociedade. Então, tentar transformar a escola um mero espaço de onde o professor é um burocrata, onde a relação ali é uma relação de consumo, isso vai contra todos os documentos que nós assinamos, o Brasil é signatário internacionalmente. E mais do que isso, vai contra a escola que nós defendemos, que é uma escola que não forma para uma leitura política A ou B, mas para que os alunos se sintam capazes de mudar o que eles acham injusto no mundo no qual eles estão inseridos. E é para isso que a gente luta pela educação democrática e contra o projeto Escola Sem Partido. Minha apresentação era essa, então eu fico à disposição para o debate, apesar do tempo estar curto, mas agradeço de novo pelo convite e pelo tempo que vocês dedicaram. Obrigado. Professor, quais são os prejuízos que um projeto como esse, Escola Sem Partido, pode trazer para a educação no nosso país? Bom, eu tentei argumentar e mostrar ali dentro que um principal prejuízo que eu vejo para a educação é que eles não veem, e até quando eu falo sobre projeto eu não falo sobre educação, eu falo sobre escolarização. Porque para eles o professor não é um educador, esse é até o nome de um livro que eles recomendam no site. Então eles tentam reduzir o que acontece na escola à instrução. Então é só qualificar para o trabalho, transmitir conhecimento, e tudo isso é muito importante. O problema é quando você tenta reduzir o que acontece na escola apenas a isso. Porque tem uma formação para a cidadania, uma formação para o convívio no espaço democrático, que também é papel da escola e é muito importante. O projeto tenta dizer que essa não é uma tarefa da escola, interpretando de forma equivocada a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. A Convenção diz o seguinte, que os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus valores. E as famílias têm esse direito, no espaço privado, dentro da família,
O direito é das famílias. Agora, dentro da escola pública, a escola tem um compromisso com uma formação para o debate, para a convivência no espaço público. E é importante que ela continue formando para isso, combatendo todas as formas de desigualdade, de respeito ao outro e estimulando aos alunos que eles aprendam a conviver com diferentes valores, dialogando com diferentes crenças. Quando se coloca em dúvida a formação e a ética profissional dos professores, você coloca em dúvida uma categoria tão importante para a formação dos cidadãos? Eu acho que um dos pontos mais negativos com relação à atuação do movimento Escola Sem Partido e do projeto especificamente é uma desqualificação do professor. O professor, então, ele é um mero burocrata, isso foi dito explicitamente em audiências públicas, ele é alguém que deve só instruir, não deve educar. Isso desqualifica o professor, porque quando você fala de um médico, de um engenheiro, você vê nesses profissionais que têm um saber profissional que os capacita para fazer o que eles fazem, seja lidar com a medicina, com a engenharia. E quando você olha o professor, isso não é concedido ao professor. O professor ele recebe toda uma formação ao longo de 4, 5 anos para que ele seja capaz de lidar com qualquer problema que apareça dentro da sala de aula, planejar intervenções pedagógicas para lidar com os problemas que emergem. Só que um projeto como esse desqualifica o professor, não reconhece o saber profissional. Isso é gravíssimo para a formação dos jovens porque você coloca o professor em dúvida. O professor não tem o reconhecimento necessário e a valorização para fazer o seu trabalho da maneira como acho que todos nós julgamos importante. O nome Escola Sem Partido vem de um projeto sem partido? Não. O próprio nome foi muito bem escolhido. Quando você escuta Escola Sem Partido, você imediatamente imagina, declara o seu apoio. Realmente, a escola não pode ser denominada por um partido X ou Y. Só que o movimento que defende esse projeto é claramente partidário, eles fazem menções muito específicas a partidos políticos. E o nome não captura o principal. Para mim, se fosse um bom nome para capturar as ideias desse movimento, seria Escola Sem Educação, porque para eles a escola não é esse espaço educacional de formação para a cidadania, uma formação íntegra do jovem e da criança. Então o nome ele engana muito, então ficar atento quando escutar falar, sempre tentar se informar sobre a atuação do movimento e os projetos, para não embarcar às vezes um nome que pode chamar a atenção, mas que não captura bem as ideias do movimento.